Boa tarde, Rose. Oi, Carmen. Boa tarde, Carmen. Tudo bom? Bem? Tudo bem? Tudo joinha. Ah, que bom. Apaga a imagem, cara. Nós vamos trocando energias. Então, meus amigos, estamos aqui hoje, dia 5 de março de 2021, na Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, nessa sexta-feira, às 18h10, para dar início à nossa 19ª aula sobre o resumo da história do povo hebreu. E nós ainda vamos continuar estudando sobre a vida de Moisés e sobre os fatos que envolveram todo aquele povo, aquela época. É lógico que a gente não está dando um mergulho profundo, mas a gente está trazendo os pontos mais importantes da época em que os hebreus saíram do Egito, não é? Eles, enfim, alcançaram a liberdade, saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. E depois eles precisam atravessar aquele deserto terrível, né? Um deserto onde falta tudo. Falta comida, falta água. E, além de tudo isso, eles têm que enfrentar terríveis adversários. Então, os obstáculos são muitos. Mas o Senhor vai sempre dando amparo àqueles companheiros. Envia água através de Moisés, que bate com o cajado em uma pedra, e dessa pedra jorra água. O maná cai do céu e eles são alimentados. E assim eles prosseguem nessa luta, nessa caminhada, enfrentando todas as dificuldades que toda caminhada possui, não é? Porque todos nós também estamos numa caminhada. E nessa caminhada nós também temos que enfrentar obstáculos. Às vezes é uma sede terrível, uma sede que a gente não consegue saciar, outras vezes é uma fome muito grande, também uma fome de uma série de coisas, e você tenta matar essa fome, não consegue, mas aí você tem que parar, tem que olhar para o alto, tem que pedir ajuda a Deus, e a ajuda sempre chega. E quando você mantém firme a tua fé, você consegue prosseguir nessa caminhada com um pouco mais de tranquilidade. Então, hoje, nós vamos conversar sobre um fato muito interessante que aconteceu na vida desse povo, na vida desse povo. E aconteceu com Moisés. E que muitas vezes inicialmente, a gente não vai entender o porquê. Mas tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma explicação lógica e muito interessante. E o Senhor, a cada momento, está sempre nos trazendo grandes ensinamentos. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu vou partilhar o ecrã. Deixa ele abrir aqui. Vamos lá.
Então, está aqui. Resumo da história do povo hebreu. Aula 19, dia 5 de março de 2021, sexta-feira. O povo de Deus e a lei no deserto. Eu já falei com vocês que a história dos hebreus ela é contada ao longo de 5 livros. Primeiro livro, todos eles, assim dizem os judeus, escritos por Moisés durante o período que eles estiveram no deserto, que seriam os 40 anos. O livro de Gênesis, que conta a história de como o mundo foi feito, história de Adão e Eva, de Abraão. Depois, quando eles vão para o Egito, inicialmente eles são muito bem recebidos, depois se tornam escravos, onde ficam 430 anos como escravos no Egito. Aí começa a história do livro de Êxodo, que é o livro que vai contar toda essa saga da escravidão, a vida de Moisés, a saída do povo judeu do Egito, o início da travessia do deserto. Depois vem o livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro que ele se baseia nas leis, de como essas leis foram estabelecidas, né? De como essas leis foram estabelecidas. Pega aqui embaixo, por favor, a Bíblia. De como essas leis foram estabelecidas, como os sacerdotes organizavam tudo isso, não é? E depois vem o livro de Números e encerra com o livro de Deuteronômios. Mas esse livro Levítico é um livro muito importante, né? E nós vamos entender o porquê desse livro, qual a influência que esse livro vai ter em meio ao povo de Israel, em meio com Moisés, com Arão, seu irmão, e os sacerdotes. Então, nós vamos dar início aqui a essa história, o povo de Deus e a lei no deserto. Então, uma lei foi criada. Eles receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai, que nós já estudamos ele na aula passada, e também Moisés vai escrever todo um código de leis, que é chamado de o Código Mosaico. E existem também as leis voltadas para as questões religiosas, que estão nesse livro do Levítico. Então, vamos seguir aqui. Arão, o sumo sacerdote, e Moisés. Nós sabemos, aprendemos aqui, que quando Moisés era jovem, ele foi criado pela filha do faraó como se fosse um egípcio legítimo. E ele seria um dos herdeiros do trono, porque, afinal de contas, ele era filho da filha do faraó. Então, ele teria uma posição de destaque dentro do Império Egípcio. Mas aí aconteceu aquele fato dele entrar em contato com a família, a sua família hebreia, que até então ele desconhecia. E quando ele entra em contato com essa família hebreia, ele conhece não só a mãe, a irmã, que foi importantíssima, não só para que ele fosse recebido pela filha do faraó, como foi ela que acabou colocando a própria mãe dele como a babá. Vocês estão lembrando dessa história, né? E ele tinha um irmão mais velho, chamado Arão. Ele conhece esse irmão, né? Antes dele matar aquele soldado egípcio. Ele conhece o irmão. E o irmão era um dos líderes do povo hebreu naquela época. Então ele conhece a família, conhece o irmão. É lógico que o irmão não ficou muito satisfeito
com a chegada de Moisés. Porque Moisés era o indicado por Deus para comandar todo esse povo. E ele, envolvido, tocado pela aproximação dessa família, ele acaba um dia matando um soldado para defender um escravo egípcio. E ele tem que fugir. Ele foge, ele vai embora, porque o faraó descobre a história toda e descobre que ele matou um soldado e acaba dando ordem para prendê-lo. Quem sabe ele até poderia ser morto. Ele foge. E quando ele foge, o irmão assume, né? Toma a frente do povo e alcança uma posição que seria de Moisés. Mas como Moisés cometeu aquele crime, Arão assume e toma essa liderança, esse poder, essa posição que seria de Moisés. Moisés vai embora, fica praticamente quase 40 anos fugido. Quando ele retorna, ele recebe uma ordem do Senhor, que ele deveria voltar e tomar a frente do povo, procurar o faraó e exigir a liberdade. Mas ele mesmo, Moisés, disse assim, mas eu não posso fazer isso. Primeiro porque eu não conheço a história do povo hebreu. Quando eu cheguei a conhecer um pouquinho da história, mas logo eu tive que fugir. E aonde eu fiquei, esses 40 anos, onde eu estou, não tive muita oportunidade de conhecer a fundo nem a história da minha família. Então, e eu não tenho esse dom da palavra. Eu não consigo fazer isso sozinho. E aí o Senhor diz, não, você vai ter que ir lá e você vai assumir. Aí ele diz assim, olha, tudo bem, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém. Aí o Senhor diz a ele, volte e procure seu irmão Arão, que ele estará ao seu lado. Mas você é o líder. E ele volta. Volta, sem que o faraó saiba, procura a família e se apresenta e diz, olha, o senhor falou isso para mim. É lógico que Arão ficou meio assim desconfiado, né? Mas, como ele trouxe informações muito profundas, eles acabaram aceitando. E Arão passou a caminhar ao lado do irmão, tanto que as primeiras pragas, aquela de transformar o rio em sangue, a dos sapos, das rãs, aquelas primeiras, as 3 primeiras, foram realizadas por Arão. Talvez porque Moisés ainda não estivesse com essa ideia de ser o grande profeta muito consolidado, Arão é que realizou essas primeiras pragas. Né? Esses primeiros eventos foram batizados por Arão. Depois Moisés toma a frente e segue. Só que, depois das pragas realizadas, quando o faraó decide que eles devem ir embora, se passa um tempo grande entre a primeira praga e a última. E ali vai haver um certo choque entre Arão e Moisés. Não vai ser tudo maravilhoso e sensacional entre os dois. Haverá certas animosidades, até porque Arão ainda tinha, né, aquela coisa de, poxa, eu fui o líder durante tantos anos, meu irmão chega e eu tenho que ceder alguma coisa. E Arão também, ele não era muito firme na fé dele, não. Ele vacilava um pouquinho em relação à fé. A fé dele não era aquela fé que Moisés foi construindo. A dele ainda era uma fé um pouco fragilizada. Quando eles chegam aos pés do Monte Sinai, Moisés recebe do Senhor a ordem de subir ao alto do monte para receber as tábuas com o decálogo, os 10 mandamentos. Ele sobe com um grupo até um certo ponto, onde Arão até está. Depois ele diz, não, o Senhor pediu que eu fizesse o resto da caminhada sozinho, eu vou sozinho. Vocês ficam aqui. E ele subiu. E ele ficou lá durante 40 dias. Repare como o número 40 é o número cabalístico, né? Lembra quando o Senhor mandou
que Moisés enviasse um de cada, um homem de cada uma das 12 tribos de Israel para fazer uma viagem de verificação na terra prometida, que era a terra de Canaã. O Senhor indicou para Moisés os nomes dos homens. E Moisés foi lá, chamou cada um desses homens indicados pelo Senhor e mandou. Esses homens ficaram 40 dias lá, fazendo aquela verificação. Quando voltaram, muitos deles não gostaram da ideia de entrar na terra prometida, porque a terra era muito difícil. E, pela fraqueza da fé, o Senhor os castigou, entre aspas, para que eles caminhassem no deserto durante 40 anos. Para cada um dos 40 dias que eles fizeram de verificação na terra prometida, equivaleria a 10 anos no deserto. E nenhum deles, com exceção de Josué, e o outro que eu me esqueci o nome agora, esses seriam os únicos que entrariam na terra prometida. Todos os outros morreriam, né? Teriam seus corpos consumidos nas areias do deserto. Eu esqueci o nome do outro. Eu me lembro que era Oséias que virou Josué, mas o outro eu esqueci o nome. Só esses dois, porque foram os dois que permaneceram firmes. Os outros todos fraquejaram. Entre esses que fraquejaram, um deles era Arão. Arão também se insurge contra essa ordem do Senhor de seguirem à frente na terra prometida. Ele participou do levante contra as ordens do Senhor. Em consequência, o levante contra Moisés. Ele também foi um desses, não é? E o que aconteceu quando Moisés desceu do monte com as tábuas? Eles estavam ali durante aqueles 40 dias, eles não conseguiram esperar por Moisés. E começaram a fazer festas pagãs, semelhantes àquelas que os egípcios e os povos pagãos faziam. E construíram um bezerro de ouro. Recolheram todo o ouro que eles tinham, porque quando eles saíram do Egito, eles levaram suas riquezas, derreteram e construíram um bezerro. E estavam adorando aquele bezerro. E a gente sabe que um dos mandamentos é não fará homenagem nem estátua aos falsos deuses. Mas eles estavam lá. E Arão estava no meio deles. Não é? E aí nós temos Arão, o sacerdote. Peraí. E Moisés? Não vamos esquecer que esse cargo de sumo sacerdote seria um dos cargos mais importantes de todo o povo hebreu. Como Arão vai ser eleito, indicado para o cargo de sumo sacerdote, se a fé dele era uma fé muito fragilizada? E Moisés? Por que esse cargo não foi dado para Moisés? E é isso que nós vamos entender. Arão escolhido por Deus, não foi pelo povo, foi por Deus para ser o sumo sacerdote. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículos de 1 a 3, é anunciado por Deus a Moisés. Deus se materializa, então nós já sabemos, né? Porque esse espírito se materializa numa tenda, né? Moisés constrói ali, tem a sua tenda, e Deus se materializa e conversa com Moisés. E diz a Moisés o seguinte, ele diz a Moisés que Arão será anunciado como o sumo sacerdote. Está aqui, eu vou pegar aqui para a gente ler, Êxodo capítulo 28, né? No Êxodo capítulo 28, só para vocês terem uma ideia. Êxodo 28, versículos de 1 a 3.
Aqui, deixa eu abrir. Diz assim, Deus se dirige a Moisés. Farás aproximar de ti, dentre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e os teus filhos com ele, quer dizer, os filhos de Arão também, para que sejam meus sacerdotes. Então não era só Arão, os filhos de Arão também. E lembrando que se o pai mostrou ter uma fé fragilizada, os filhos, é claro, também mostraram. Seguiram o pai. E ele diz aqui, e os seus filhos com ele, para que sejam meus sacerdotes. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas para esplendor e ornamento. Dirás a todas as pessoas hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam vestimentas para Arão, para consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. E diz aqui, esse cargo era vitalício. Passaria de pai para filho. Vitalício. Tá? Então, é um cargo de grande poder e respeito. Então, no Êxodo é anunciada a elevação do status de Arão para o honroso ministério sacerdotal. E com ainda mais honra ao ser consagrado como sumo sacerdote. Moisés é ordenado por Deus a realizar vários rituais visando a santificação de Arão. Santificação, isso é considerado santo, para este ofício eterno, que se estenderia aos seus filhos, à sua descendência. Então lá, Moisés consagra Arão como sumo sacerdote. Então não foi dado a Moisés, nem à sua descendência, esse cargo vitalício de maior honra entre o povo hebreu. Um privilégio que Arão recebeu e que as pessoas diriam assim, por quê? O certo seria ter sido dado a Moisés, mas foi dado para Arão. Vamos entender por quê. É aquela coisa, quando Deus, aqui, é a história contada do ponto de vista do povo hebreu, né? Então, considerando-se que isto veio realmente de Deus, como os hebreus acreditam. Então, é aquela coisa, nós, espíritos com dificuldades, e temos muitas, qual seria a nossa posição? Ah, não, Deus errou. Deus errou. Isso aí está esquisito, porque afinal, Moisés é Moisés. Deus escolhe o fraco e dá a ele o maior título. Nós, os pequenos, dizem assim, injustiça divina. E não é isso que nós dizemos muitas vezes? Quando a gente vê certas situações que a nossa ideia, ainda muito estreita, não compreende, a gente diz o quê? Deus dá asas a quem não sabe voar. É essa frase que a gente usa. Deus dá asas a quem não sabe voar. Porque isso não está certo. Isso não está certo. É a nossa visão estreita. É a nossa visão, é a visão daqueles que não conhecem a verdade, que não conseguem compreender os desígnios divinos. Mas nós vamos ver daqui para frente como a nossa visão é muito pequena. Realmente, nós não conhecemos a verdade, nem compreendemos a lei do Senhor. Então, vamos prosseguir aqui. O mérito de Arão para o sacerdócio. Se observarmos a vida de Arão, veremos que ele não tinha toda a perfeição que havia em Moisés. Na realidade, muito pouco. O seu irmão mais novo, né? Moisés era o irmão mais novo de Arão. Arão, quando jovem, tinha se atrevido a falar contra Moisés. Porque quando se descobre, né, como eu falei com vocês, que Moisés era o hebreu e Moisés vai procurar a família, Arão já conhecia Moisés. Afinal, ele conhecia como um príncipe.
como príncipe. E ele não gostava das atitudes de Moisés, afinal, ele caminhava com o filho do faraó, ele tratava mal os escravos, né? Ele era da alta corte. Então, via o povo de cima para baixo. E o povo sofria. Então, Arão sabia que ele era irmão dele. Claro que sabia. Mas era aquele irmão criado na riqueza. Então, ele tinha aquela mágoa. Então, na juventude, ele tinha, sim, falado várias vezes contra o irmão. E quando o irmão foge, né, depois de ter matado o soldado, ele toma o lugar do irmão. Mesmo os sacerdotes dizendo que Moisés já se tinha essa ideia, que ele seria o grande líder, ele toma o lugar do irmão, na condição de líder de Israel, quando Moisés foge do Egito. Arão, quando Moisés subiu a montanha para receber as tábuas, ele ficou no comando do povo. Ele era o irmão de Moisés. Moisés subiu e disse para ele: olha, você não vai subir comigo, você vai ficar aqui e vai cuidar do povo, né? Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá. O Senhor mandou eu subir a montanha, mas não disse quando eu vou descer. E Moisés sabia que o povo ainda estava muito inseguro. Então ele disse para Arão: olha, você fica aqui e toma cuidado, né? Cuida do povo, para não deixar que eles se percam, né? Então ele fica aí. E ele ficou. Só que ele deixou que o povo se envolvesse com aquelas práticas pagãs. Ele não coibiu a realização de todos aqueles eventos. Inclusive, ele participou do que ficou conhecido como pecado coletivo, que é a construção do bezerro de ouro, onde os filhos de Jacó, não é? Por que filhos de Jacó? Porque aquele grupo que estava ali eram os herdeiros dos 12 filhos de Jacó. Eram as 12 tribos de Israel. E só 2 não se envolviam. Era Josué e o outro que eu esqueço o nome agora. Mas os outros 10, nossa, participaram daquelas adorações, daquelas festividades pagãs de adoração àquele ídolo dourado, né? Um bezerro e adorado. Então, esse evento que foi realizado depois que Moisés se afastou, é aquela situação, né, que nós vemos. Muitas vezes, quando a situação está um pouco caótica, isso aconteceu justamente depois que aquele grupo entrou na Terra Prometida, Terra de Canaã, para fazer aquela verificação, ali o povo ficou balançado, né? Com medo das dificuldades que iam se apresentar no futuro. E foi ali que Moisés vai receber os 10 mandamentos. Então, muitas vezes, quando a situação fica difícil, os obstáculos surgem na nossa vida, qual é a atitude mais correta que a gente deve realizar? É aquela que Moisés fez durante a batalha contra os amalequitas. Erguer o pensamento ao alto para pedir ajuda do Senhor, que vai mandar ajuda, com certeza, ele vai mandar ajuda. Ao invés disso, o que é que nós fazemos? Nós baixamos o olhar para a terra, nos afastamos de Deus e acabamos nos envolvendo com o bezerro de ouro, não é? Esquecemos do Senhor. A Rosângela, agora na aula do Livro dos Médios, ela tocou um pouco nessa história aí, como nós nos deixamos levar, nos deixamos arrastar. A nossa fé fraqueja. E aí a gente vai buscar amparo, muitas vezes, em outras situações, em outras coisas, que não nos vão dar a sustentação necessária.
E muitas vezes a gente se perde. E foi isso que aconteceu com Arão e o povo que ficou no pé da montanha. Imaginando as dificuldades que viriam daí para frente, eles, aproveitando do afastamento de Moisés, que representava ali o Senhor, as suas leis, a sua força, eles se deixaram arrastar e fizeram aquelas festas com sacrifícios, né, em adoração a esse bezerro de ouro. Que objeto de valor, que objeto, que metal melhor para representar a questão material que o ouro, não é? Que a gente tem, quantas histórias a gente tem, né? Nós tivemos aqui no Brasil, como era o nome mesmo? Daquela mina que se tornou uma coisa lá no Pará, que eles cavaram uma montanha, eu me esqueci o nome agora, né? Os vídeos, as fotos que tem ali, uma coisa terrível, né? Parecia um formigueiro de homens. Serra Pelada. Serra Pelada, subindo e descendo. Eu vi um dia um documentário de um homem que participou dali. Ele tirou dali tanto ouro, mas era um homem semi-analfabeto. Hoje, ele vive, é um homem pobre hoje, pobre tudo. Tem um barraquinho com um barzinho lá naquela região. Aquilo ali foi esgotaram aquela montanha, arrancaram todo o ouro dela, praticamente, né? Mas na época, ele tirou tanto ouro dali, mas tanto ouro. Ele conta que um dia ele resolveu vir ao Rio de Janeiro para conhecer o Rio de Janeiro. Aí, quando ele chegou no aeroporto, ele queria uma passagem no avião que ia sair, né? Ele disse, eu quero uma passagem para ir para o Rio de Janeiro. Aí o rapaz no balcão disse para ele assim, o avião que vai sair já está lotado, não tem vaga, o senhor tem que esperar o próximo voo. E ele disse para mim assim, quando saiu o próximo voo? Ah, só à noite, será demais, só à noite. Ele virou e disse assim, eu quero falar com o gerente da empresa. Aí o cara do balcão não entendeu. Ele disse que tirou da bolsa um saco, um pepita de ouro, e disse assim, ó, eu vou comprar todos os bancos, as poltronas de um avião, mas eu quero que vocês coloquem um avião agora para mim. Aí foram conversar lá e disse assim, ó, só aguarda que dentro de 1 hora terá um avião para o senhor. Ele veio para o Rio, em um avião, eu vi isso, um documentário na Rede Globo, ele falando lá, ele veio para o Rio, sozinho, tem fotos dele dentro do avião, sozinho. Ele fretou um Boeing, um saco de bebida de ouro. Ele disse que ele gastou dinheiro, aquele ouro, com as coisas mais absurdas, carros. Bem, não se precisa dizer o que aconteceu, né? Do jeito que tudo aquilo veio, e ele viveu aquela loucura do ouro, da materialidade, ele perdeu tudo. Hoje, ele vive numa casinha muito pobre lá na região próxima, sobrevive de contar as aventuras dele, as loucuras que ele fez pelo ouro, e vive na pobreza. Tem um botequinzinho lá que vende cachaça, ele tira o dinheiro dele daquele botequim, das histórias que os turistas, do dinheiro que os turistas dão para ele. Ele disse, eu fui Midas, hoje eu não tenho nada. E ele fala da loucura que foi na vida dele, aquele ouro. E ele diz, mas isso não aconteceu só comigo, não. Vários outros viveram essas loucuras e perderam tudo. Aqui tem um monte de miseráveis que foram milionários durante o período. Nós vivíamos, ele disse, magnetizados, né? Hipnotizados por aquela riqueza. Então, o ouro é o melhor, vamos dizer assim, exemplo de doidices que pode levar o homem a fazer, né? Da materialidade
É esse. Então, isso é representado pelo bezerro de ouro, né? Porque tem até aqueles desenhos, quando o cara fala ouro, os olhos piscam. Realmente, ouro, ouro, ouro. Né? A história do rei Midas é essa história, né? Então, como muitas vezes a pessoa, por ter uma fé fragilizada, se deixa arrastar pelo bezerro de ouro e se afasta de Deus e se entrega a Mamon. Mas vamos seguir aqui com a nossa história. Com isso, onde estaria a qualificação de Arão para o ministério considerado tão santo e tão sagrado como o do sacerdócio levítico? Porque é no livro do Levítico que estão ali como deve se comportar um sacerdote, né? Então é nesse livro que está traçado todas essas regras. Por mais que pareça contraditório, a resposta é que a fraqueza que aos nossos olhos o desqualifica é a mesma que o torna apto para esta elevada missão aos olhos do Senhor. Coisa interessante, não é? A fraqueza que aos nossos olhos desqualificarão, porque ele errou, ele era um fraco, um pecador, ele e a família dele, é a mesma que o torna apto para esta elevada missão aos olhos do Senhor. Muito interessante isso. Né? Olha como nós não entendemos o Senhor e a vontade dele, nem as suas leis. Nenhum de nós escolheria Arão para um cargo dessa magnitude, ainda mais sendo um cargo vitalício eterno e de tão grande importância. Nós teríamos escolhido Moisés. Chama-se Levítico pelo fato de ser um registro de leis referentes aos levitas e seu serviço sacerdotal no tabernáculo. Refere-se à tribo de Levi, da qual Arão e seus descendentes foram escolhidos como sacerdotes. Os demais levitas serviam no tabernáculo, oferecendo sacrifício pelos pecados do povo. As tábuas do testemunho. Para entendermos isso, como esse fato aconteceu da escolha de Arão, temos que voltar na história do Êxodo, né? Quando Moisés, ao descer do Monte Sinai, após 40 dias e 40 noites, encontrou Arão e o povo festejando a adoração ao bezerro de ouro. Moisés, como é que ele fica? Indignado e quebra as tábuas da lei de Deus. Ele diz: como eu subo essa montanha, fico 40 dias lá, e eu sou o grande Moisés, eu tirei o povo do Egito, dei a liberdade de vocês, e é assim que vocês agem, desrespeitando a mim e ao Senhor? Ele fica indignado e ele quebra as tábuas da lei de Deus. Ali tem até o desenho do bezerro de ouro. Ele quebra, revoltado, indignado com a ação do irmão e do povo. O fato é que a tradição oral ensina que mesmo Moisés, porque aí o que aconteceu? Ele quebrou, o que Deus falou para ele? Moisés, sobe aqui de novo, que eu vou lhe dar outras tábuas. E ele sobe, fica mais 40 dias e recebe novas tábuas, né? Então, a tradição oral ensina que mesmo Moisés, tendo feito outras tábuas, ele subiu e recebeu outras tábuas, porque ele fez as tábuas. Quem fazia as tábuas era Moisés. Moisés fabricava as tábuas e levava as tábuas com ele em branco. E Deus escrevia com o seu dedo da mão de Deus, saía um fogo que fazia com que a escrita surgisse daquelas tábuas. Então, Deus fala para Moisés: Moisés, você quebrou as minhas tábuas. Você fabrique outras novas tábuas. E suba a montanha. Vai ficar aqui 40 dias novamente e eu vou lhe dar novamente as leis. Moisés sobe. Né? Então, mesmo Moisés tendo feito outras tábuas, sobre as quais Deus voltaria a escrever os 10 mandamentos, ainda assim, as primeiras que foram quebradas não foram jogadas fora. Elas também teriam sido colocadas na Arca da Aliança. Esse acontecimento é muito importante para a compreensão da escolha de Arão. Então, quando Moisés desce,
Dentro da arca estavam as tábuas quebradas, as primeiras tábuas quebradas, e foram colocadas junto às tábuas quebradas as novas tábuas. Então ficaram ali 4 tábuas, 2 quebradas e as 2 novas tábuas. Como sumo sacerdote, Arão só poderia entrar no lugar chamado Santo dos Santos, é o lugar aonde ficava a Arca da Aliança, apenas uma vez ao ano, no dia do perdão, que é chamado de Yom Kippur. Eu acho que é assim que é falado, Yom Kippur. Quando deveria, nesse dia, oferecer um sacrifício para o perdão dos pecados de si mesmo e também de todo o povo. O dia do perdão não é um dia comum, não é um dia de justiça, nem da verdade, como costumamos entender esses atributos. É um dia de arrependimento e perdão. Então, é um dia em que há uma grande festa, que é chamado de Yom Kippur, aonde aqueles que estão na liderança do povo, e Arão estava, né, devem entrar no lugar chamado Santo dos Santos. E ali ele deve oferecer um sacrifício para o perdão do pecado de si mesmo e também de todo o povo, né? Então não é um dia comum, não é um dia de justiça, não é um dia de verdade. É um dia de arrependimento e perdão. Neste dia, a verdade e a justiça nua e crua, como a de Moisés, é superada em muito pela misericórdia de Deus. Porque Moisés, ele representava a lei no preto no branco, como se diz por aí, né? É a lei nua e crua. É a visão fria da lei. O que está escrito na lei? Isso, cumpra-se. Essa era a justiça de Moisés. Tanto que o Código Mosaico diz isso, né? O Código Mosaico, se você ler, ele diz isso. Olho por olho, dente por dente. Olha a lei de Jesus. Se alguém te bater na face, bata na outra face? Na face dele? Não. Ofereça a outra face. Essa é a lei de misericórdia, a lei que Jesus veio ensinar. A verdadeira lei de Abá, que é o papai. Não essa lei fria, dura, com que Moisés comandava o povo. Ele comanda o povo com essa lei, nua e crua. Por quê? Porque também a gente não pode, né, culpar Moisés. Vamos lembrar aqui que o povo daquela época era um povo bastante complicado, era um povo difícil. Então a lei era dura, muito dura, dente por dente, olho por olho. Se você mata alguém, você será punido com a morte. Se você fere alguém de forma que ele não vai poder mais trabalhar, você é punido. Se você rouba, muitas vezes sua mão é cortada. E aí a gente vê que até hoje, né, nós conhecemos alguns países que essa lei ainda está lá, sendo seguida. Olha o apedrejamento das mulheres que se dizem, que eles acusam de serem mulheres adúlteras. Qual era a lei à época de Moisés? Que ela fosse apedrejada até a morte. E era uma morte terrível, terrível. Uma lei que ainda é vigente em alguns países do Oriente hoje, em março de 2021. Não é? Nós ficamos sabendo de histórias terríveis. Mulheres que são mortas, às vezes, pelos próprios pais, pelos próprios irmãos, pelo marido. Homens. Mês passado eu estava vendo uma matéria, eu acho que foi no Irã ou no Iraque,
porque dois homens viviam juntos, descobriram que eles viviam numa relação homoafetiva, eles foram presos e chicoteados. Cada um foi condenado a 40 ou 50 chibatadas. Teve um casal, também deve ter 2, 3 meses, o marido era youtuber e a mulher também ela era manequim, e um dia lá, eles acham que eram do Irã, eles tiraram fotos dentro de casa, e o marido permitiu que a esposa tirasse uma foto para um jornalista, acho que era inglês, sem a máscara, mostrando o rosto. Eles foram presos e condenados, porque o marido foi acusado de prostituir a esposa, porque permitiu que o fotógrafo inglês tirasse uma foto dela sem o véu cobrindo o rosto. Eles foram presos, condenados a serem escoteados, mas como a corrupção, nesses lugares onde a lei é colocada com tanta dureza, também existe corrupção, esse casal tinha um certo dinheiro e eles subornaram algumas autoridades que permitiram que eles fugissem. E eles foram para outro país. Né? Porque ao lado dessa lei dura, né? Esse representante de Deus tão duro, corre a corrupção. E ali eles conseguiram escapar. E nós estamos no século XXI. Né? Todos os dias a gente fica sabendo de coisas terríveis que acontecem com as pessoas lá. Com crianças, com mulheres. Essa era a lei nua e crua de Moisés. Então, no dia do perdão, nesse dia único no ano, a lei de Moisés, que era a lei que comandava aquele povo, ela era superada em muito pela misericórdia de Deus. E lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 5, diz assim: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Então, nesse dia, havia esse perdão. Não era dia de justiça, era dia de perdão. Era o dia da misericórdia de Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esse texto está lá no livro de Salmos, capítulo 32. Talvez em alguma Bíblia esteja no 31, porque existe a Bíblia que foi traduzida para a Vulgata, né, que chama de Vulgata, e tem aquela outra, grega. Então, a gente vai ver que às vezes tem salmos que é 31, 32, tem essa variação. Então, Salmo 32, confissão e perdão. Então, nesse salmo diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele está tratando do remorso, né? Da culpa. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Realmente, aquele que carrega aquela culpa, aquele remorso, e se deixa consumir por aquilo, e não reage, não busca de alguma coisa reparar os seus erros, ele vai se consumindo, se deixando consumir por essa culpa, por esse remorso. Então, reconheci meu pecado e não encobri culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E aí eu me lembro de Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso, depois do evento da estrada de Damasco, se depara, não é, daqueles dias que ele ficou isolado, naquela pequena pensãozinha, né? Ele ficou numa pensãozinha uns dias, esperando Ananias. Ananias chegou, tirou a venda dos olhos dele, ele passou a ver, não é, ver a sua verdadeira vida, ver os seus atos, e ele fica mais alguns dias sozinhos ali, refletindo sobre a sua vida.
Ele, naquele momento, ele reconhece seus erros, suas atitudes equivocadas. Mas tem uma coisa que eu acho fantástico em Paulo naquele momento. Em nenhum momento, enquanto ele está ali fazendo aquela meia-culpa, ele se coloca como alguém carregado de culpas, né? Com alguém assim, meu Deus, eu sou pecador, eu sou um miserável, eu mereço morrer. Não, não. Ele reconhece o pecado dele, os equívocos dele. Ele não esconde as culpas dele naquela miserabilidade. Ele levanta a cabeça e diz o quê? Ah, eu reconheço que eu estou errado, mas eu quero reparar isso aí. O que eu vou fazer? Vou trabalhar pelo Senhor. Então, ainda meio equivocado, não é? Ele parte para enfrentar todo mundo. Ele vai discutir com um amigo que ele encontra, ele enfrenta o pai, ele quer sair para pregar, falar de Jesus, e na cabeça dele ainda tem aquela ideia. Quem não quiser aceitar Jesus, eu dou um jeito para que ele aceite. Então ele ainda pensa assim, né? Com aquela força que ele defendia o judaísmo, ele ia defender esse Jesus. Então, se eu tiver que dar os tabefes do sujeito para ele aceitar Jesus, eu vou dar. Aí é quando os companheiros dizem, não, Paulo, não é bem por aí. Você precisa aprender um pouquinho mais do Evangelho do Senhor, não é? Jesus era mansidão, né? Não é com violência que a gente vai implantar o Evangelho do Senhor. Foi quando ele se afasta para o deserto para aprender, para refletir como trabalhar, como fazer, como divulgar esse Evangelho. E quando ele volta de lá, o que acontece? Ele cai em campo trabalhando. Então, enquanto as pessoas escondem seus pecados, enquanto as pessoas se enchem com aquele martírio, com o véu da culpa, a culpa, ela acaba congelando a pessoa, engessando a pessoa. E a pessoa carregada de culpa, ela não trabalha, ela não realiza, ela não entra em ação. Muitas vezes, a pessoa acaba entrando em depressão, a pessoa acaba adquirindo uma série de doenças, a pessoa, às vezes, é levada até ao suicídio, porque ela não consegue viver com tanta culpa. Então tá aí, pois dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Que mão é essa? É o remorso. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Aí, um dia, né, o cidadão reconhece o seu erro. Ele reconhece, errei sim, mas ele não se encobre de culpas. Ele percebe que ele precisa resolver isso. Então, ele confessa as transgressões dele ao Senhor. Ele eleva o pensamento alto e diz, Senhor, errei sim, mas eu quero reparar esse erro, trabalhando na sua seara. E aí o Senhor, entre aspas, vamos colocar ali, né? Mas vamos falar dessa palavra, que é a palavra que a gente ainda usa, ele perdoa a nossa culpa, a culpa do nosso pecado. Mas tem mais coisas aí para a gente ver. Então é aquela coisa, né? Devo sim, vou pagando da forma que puder. Então vamos lá. Era isso que Arão e seus descendentes viam quando entravam no lugar chamado Santo dos Santos. Porque todo líder, né, ele tinha a permissão de entrar nesse lugar Santo dos Santos no dia do perdão. Ele entrava ali e olhava para a arca. E o que ele via? As tábuas quebradas, que Moisés quebrou quando chegou indignado. E essas tábuas traziam para ele uma mensagem única sobre arrependimento, e ele também via as tábuas inteiras. As tábuas quebradas são como um coração quebrantado. Cada vez que Arão entrava no Santo dos Santos, ele deveria se sentir arrependido pelo pecado da adoração ao bezerro de ouro, que levou à quebra dessas tábuas. E ele sabia também que, de certo modo,
Ele tinha levado o irmão Moisés a pecar também. Porque quando Moisés quebra as tábuas, era uma indignação como se as tábuas fossem dele. E não eram, eram de Deus. Percebeu? Aí eu me lembro daquela história que eu já contei para vocês, que é sempre bom lembrar, de Francisco, quando ele vai visitar Clara. Ele está muito chateado, ele já está bem velho, e ele está vendo que o trabalho que ele implementou estava sendo desviado. Né? Ele prezava pelo voto de pobreza, mas ele estava vendo que os seus companheiros não estavam muito afim de seguir aquele voto de pobreza tão austero que ele implementara, né? Estavam querendo uma situação um pouquinho melhor. E aquilo estava deixando ele muito acabrunhado. E ele vai fazer a visita a Clara, e quando ele chega lá, Clara olha para ele e diz assim: quem está vindo com você, meu irmão? Ele diz: Clara, eu estou muito triste. Esse negócio, está acontecendo isso, né? A minha missão está sendo desvirtuada, o meu trabalho. Aí Clara diz para ele assim: poxa, Francisco, como você é vaidoso. Ele toma um choque. Como eu vaidoso? Meu Deus, a minha vida toda foi de entrega ao Senhor. Você disse um negócio desse? Ela olha para ele e diz assim: você veio aqui me falar que a sua obra está sendo desvirtuada, mas a obra não é sua. A obra é de Deus. É de Deus. Não é sua obra. Por que você está aí aborrecido? Não é sua obra. Você trabalha para o Senhor. Você é um servo. Lembra que Jesus falou? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ela falou: você é um servo. Essa obra não é sua, essa obra é de Deus. Quando Moisés quebra as tábuas, ele não parou para pensar: o povo está aí entregue às festas. Eu trouxe a tábua de Deus para eles. Eu tenho que parar e pensar: por que será que esse povo está assim? É o meu povo. Será que eu não tenho que pensar assim: poxa, eles ainda têm uma fé pequena, fragilizada. Eles precisam mais ainda do meu carinho, do meu amor. Não era assim que Jesus fazia? Alguma vez Jesus apontou o dedo para alguém? Lembra da passagem da mulher adúltera? Quando aqueles homens chegam: olha aí, Senhor, essa mulher traiu o marido, ela atentou contra as nossas leis, ela foi pega em flagrante. Quer dizer, só trouxeram ela. O outro adúltero ninguém trouxe, o homem adúltero ninguém trouxe, porque ninguém comete adultério, ninguém adultera sozinho, né? Esqueceram de trazer o pecador, trouxeram só a pecadora. É a nossa lei, essa mulher adulta, essa mulher... Ih, esculhambaram a mulher. Jesus estava lá abaixado no chão, rabiscando lá no chão, escrevendo alguma coisa, que é um grande mistério até hoje, sobre o que ele estava escrevendo com o dedo. Dizem um que ele estava escrevendo o nome de cada um daqueles que estavam ali, né? Mas tudo é lenda, a gente não sabe. E aí, depois que eles falaram: e o senhor vai condená-la também? Afinal de contas, a lei diz isso. Jesus levantou os olhos, olhou, não disse para eles assim: vocês são hipócritas, não é? Ele não disse, ele podia dizer: que hipócritas vocês são. Porque ontem eu vi você fazendo tudo de errado. E agora vocês me trazem essa... Não. Jesus, na sua mansidão, na sua misericórdia, não jogou na cara deles, que se fôssemos nós, jogaríamos, né? Isso é hipócrita. Ontem você estava roubando dinheiro lá do templo. E você passou a noite na casa de prostituição. Você aí, que com esse turbante na cabeça, é um bom diamante. Você aí não reconhece o filho que você teve com a outra mulher. Você abandonou. Nós faríamos isso. É aquela coisa, né? Se a gente soubesse alguma coisa que pudesse arrebentar com o nosso adversário, a gente não faria isso? E aqueles homens viam Jesus como adversário. Eles não viam Jesus como mestre. Eles estavam a todo momento querendo pegar Jesus. Então, quando eles iam buscar Jesus, para tirar de Jesus uma opinião,
A ideia não era pedir o aconselhamento do Senhor, não. Era esperando que Jesus caísse em contradição para acusá-lo e mandar prendê-lo e matá-lo. E Jesus sabia de tudo isso e sabia do pecado de todos eles. Mas ele falou alguma coisa? Apontou os dedos? Ele disse não. Ele olhou para eles com uma piedade que eles devem ter se arrepiado todo e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os primeiros a jogar pedra no chão foram os mais velhos, porque os mais velhos viveram mais tempo, têm mais pecados que os mais jovens. E depois que todos foram embora, ele olhou para a mulher pecadora, que era realmente uma adúltera. Ele poderia ter dito: poxa vida, olha que situação você me colocou, né, minha filha? Você podia ter morrido agora e ainda eu poderia ter sido preso por tentar ajudá-la. Não, ele olhou para ela e disse: mulher, que era uma forma de tratar as pessoas, uma forma carinhosa. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse: foram embora, senhor. Ele disse: então vá também. Mas toma cuidado, não é? Toma um pouquinho mais de cuidado. Foi isso. Era essa deveria ter sido a atitude de Moisés. Olhar para o povo e dizer assim: meus irmãos ainda não conseguiram compreender a vontade do Senhor, nem a lei. Eu vou deixar as tábuas aqui, vou chamá-los para uma conversa, mostrar a eles, inclusive ao meu irmão que está aí no meio, que a atitude deles é equivocada. E vou apresentar para eles as leis que o Senhor trouxe. Não. Ele se revoltou, quebrou tudo, se sentiu ofendido. Porque, afinal, ele era Moisés. Ele se sentiu ofendido. E Arão, ao olhar para aquelas tábuas quebradas, junto às tábuas inteiras de arca, se sentia culpado. Porque ele havia pecado, junto com o povo, junto dos seus filhos, e de uma certa forma tinha induzido o irmão a pecar. Porque o irmão havia ficado indignado, que aí era o problema de Moisés, mas ele se sentia culpado, porque se ele tivesse cumprido com a ordem, que era cuidar do povo, talvez o irmão não tivesse ficado indignado e não tivesse pecado também. Então a culpa dele era grande. Então ele aproveita aquele dia do perdão. Como seria diferente se Moisés é que fosse... Porque no dia do perdão, não vamos esquecer, é o dia que você pede perdão para você e para o povo. Para você, para sua família e para o povo. Como seria diferente se Moisés é que fosse sido o escolhido para ser o sumo sacerdote? Porque até então, ele era considerado um homem perfeito. Até então, ele não tinha quebrado as tábuas. Vamos dizer que Arão tivesse tomado conta de tudo direitinho e Moisés fosse escolhido para ser o sumo sacerdote. Moisés, no dia do perdão, entraria lá na tenda e diria o quê? Em sua perfeição: perdoe, Senhor, o seu povo, ó Todo-Poderoso, pois eles têm pecado. É assim que Moisés diria, se ele tivesse sido escolhido para ser o sumo sacerdote. Porque ele não teria quebrado as tábuas. Ele diria: perdoe o seu povo, ó Todo-Poderoso, pois eles têm pecado. Ele perfeito, ele não teria pecado. Já com Arão, certamente, com a visão das tábuas quebradas, ele se lembraria de si mesmo e pediria: perdoe-nos, ó Santo dos Santos, pois eu tenho pecado, pois nós temos pecado. Perceberam a diferença? Ele reconhece o pecado dele. E o pecado que o povo, o pecado coletivo que o povo praticou. E ele se sentindo culpado por ter induzido o irmão a pecar. Mas nós sabemos que nós somos individualidades e, como diz o codificador, não existe arrastamento que o homem não possa resistir. Não é? Não existe. Por que Moisés quebrou as tábuas? Porque Arão induziu a isso? Ou porque ele escolheu isso? Então Arão se sente culpado, ele acredita que ele levou o irmão ao erro. Mas nós sabemos que
Não existe nenhum arrastamento impossível de se resistir. Se Moisés quisesse, se não carregasse em si ainda uma cota de vaidade, ele não teria quebrado as tábuas. Mesmo que a sua esposa e os seus próprios filhos estivessem lá, no meio da festa. Nem assim ele teria quebrado. Mas ele ainda carregava com ele essa vaidade. E ele não reconhece isso, Moisés. Ele se considera ofendido. Ofendido. Porque eles não respeitaram a posição dele e nem respeitaram a Deus. Ele quase, ofendeu a mim e ofendeu a Deus. Ele se considera assim. E Arão, de uma forma mais humilde, reconhece seu erro e diz: eu tenho pecado. Nós temos pecados. Perdoe-nos, ó Santo dos Santos. A escolha do Senhor. Deus escolheu Arão porque ele era o único que teria a habilidade de compreender, de entender a fraqueza e a condição de pecador, que era comum a todos os homens, e de compreender a grandeza do perdão recebido. Porque Deus não veio chamar os justos, os perfeitos, os santos, os aperfeiçoados. Percebeu? Ele foi a escolha, porque o Senhor olhou e viu, este homem é humilde. Ele sabe que é um pecador. Ele compreende a sua fraqueza. E com a compreensão da sua fraqueza, ele também tem condições de compreender a fraqueza do outro. Então, todo aquele grupo, ele foi o escolhido, porque era o único daquele grupo. E ele, superando Moisés, nesse momento, compreendeu, Ele tinha condições de compreender, de entender a fraqueza e a condição de pecador, que era comum a todos os homens. Ele percebeu, todos nós somos fracos. Entre nós não há ninguém perfeito, porque o perfeito só vai nascer quase 2000 anos depois. Entendeu? Ele tem essa compreensão que todos nós, homens, somos fracos. Todos nós ainda precisamos da misericórdia do Senhor. E ele compreendeu, quando Deus o perdoa, ele reconhece a grandeza desse perdão. E aí ele entende. E nós entendemos, porque Deus não veio chamar os justos, os perfeitos, os santos, os aperfeiçoados. Ele não veio para isso. Ele veio para os doentes. Não é aqueles que estão no leito de hospital, sofrendo de uma dor física. Os doentes da alma. Veio chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem que a escolha de Arão para o sacerdócio nos fala. Está lá em Mateus capítulo 9, versículos 12 a 13. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É isso que vai caracterizar a escolha de Arão para o sacerdócio. Porque ninguém melhor que o homem que compreende que aquele que erra precisa de misericórdia e não da punição dura. E o homem que tem essa compreensão é o que merece receber o título de sacerdote, de grande líder espiritual. Porque ele compreende o pecador. Não é dizer que o pecador, seus pecados estão perdoados, tudo bem, pode ir embora e voltar a pecar. Não. Mas ele compreende que ele ainda erra, porque ele ainda não conseguiu compreender como ele deve agir.
qual a maneira certa de agir. Ele ainda não conhece a verdade. Então, o Senhor não quer, como diz aqui, né? Vamos voltar aqui. Ele não quer a morte, né? Ele não quer a destruição do pecador. Ele não quer isso. Não é esse o desejo do Senhor. Ele veio para os doentes, veio chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem. Misericórdia quero, e não sacrifício, e não punição. Arrependimento, né? O culpado, Arão estava arrependido, o culpado arrependido pode receber da justiça divina, né? Tá lá. O culpado arrependido, ele pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Essa pergunta, deixa eu só avançar aqui para a gente ver onde ela está, é o item 336 do livro Consolador, Psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então a pergunta é, o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? E a resposta de Emmanuel, a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesmo um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio uma luz maravilhosa da vida. Então, a oportunidade que nos é dada é de reparação. Essa oportunidade já é um ato de misericórdia. Daí, o trabalho e o esforço próprio é a luz maravilhosa da vida. Então, nessa frase de Machado de Assis, o grande Machado de Assis, nessa frase ele diz assim, a primeira glória é a reparação dos erros. Não é? A primeira glória é a reparação dos erros. Então, o ato de misericórdia do Senhor é nos dar o quê? Oportunidade de resgatar. Você vai lá. Você vai ter a oportunidade de reparar. Agora, como você vai reparar? Essa é a glória que diz Machado. É a reparação dos erros. Como você vai reparar? Isso é com você. A misericórdia é a oportunidade que eu estou te dando. Agora, como você vai fazer essa reparação? É por conta de cada um de nós. Então, o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida, né? E continuando, Emmanuel, estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão de pecados. Lembra que foi dito sobre Maria de Magdala, quando ela desencarna? Muitos pecados foram perdoados a ela porque ela muito amou. E no Evangelho está escrito assim, muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. O amor cobre a multidão de pecados. Aí tem aquela frase, né? Você pode reparar pela dor, mas também pode reparar pelo amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Aí nós, na nossa pequenez, dizemos o quê? Não, aquele cara foi um criminoso nazista. Ele vai ter que pagar assim, vai ter que nascer surdo, mudo, cego, aleijado, órfão, jogado na latrina. É assim que a gente... Porque o pecado dele, meu Deus, foi um pecado terrível. Por que isso? Porque a gente traz lá na nossa lembrança, memória ancestral, a ideia do céu e do inferno. Então a gente acha que tem que pagar assim. Mas e se o cara reencarna, nasce numa família normal e, de repente, lá na sua caminhada, ele resolve, ele diz assim, poxa, estou com vontade de ajudar alguém aqui. Eu sou até ateu, tá? Não sou ligado à religião, não. Mas tem tanta criança abandonada aí, aqui. Eu vou ir para o interior do país, eu vou para a África, vou fundar uma instituição, vou passar a minha vida lá, cuidando da criança desamparada do pobre. Aí, de vez em quando, um grupo daqueles malucos, invadem o grupo onde ele está, bate nele,
pisa nele, faz coisas terríveis com ele, destrói tudo que ele construiu e vão embora, vai deixar ele vir. Aí ele começa a construir tudo de novo. Quando tá tudo em vem outro grupo e mete a mão nele. Aí o pessoal diz assim, meu Deus, ali, esse aí deve ser a encarnação de um santo, não é? Deve ser a encarnação de um dos discípulos de Jesus. Porque o cara constrói tudo aquilo, o pessoal destrói, ele está sempre ali, cuidando dos doentes, anda de pé no chão, a roupa toda esfarrapada, e ele está doente, é problema no pulmão, problema isso, problema aquilo, mas ele está ali trabalhando com aquele amor. Deve ser a encarnação de Pedro, de Lucas, enquanto às vezes é a encarnação de um criminoso nazista. E aí? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Quem disse que um criminoso de hoje não pode amar amanhã? Quem disse? Quem falou isso? Aonde está escrito isso? Por isso que nós não podemos julgar. Não podemos julgar. Entendeu? O amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião. Vocês conhecem a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Está aqui, ó. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida. Olha só, traçando a linha reta da vida, o amor para as criaturas, mostrando que através do amor você caminha numa linha reta e representando esse amor a única força que anula as exigências da lei italiana, dentro do poder de ouro por um, dentro do universo infinito. Essa lei de Talião, mal comparando, poderíamos dizer lei de causa e efeito. Enquanto tem muitos religiosos, lembra da parábola do bom samaritano? Que não vão ajudar o que está precisando. Ficam ali de braço cruzado ou passam ao largo. Enquanto o outro culpado, lembra do samaritano, é quem socorre. Percebeu? Então, muitos pecados serão perdoados aquele que muito amou. Porque o amor é a única força que anula as exigências da lei de Talião, que é a lei da causa e efeito, a lei de dente por dente, olho por olho, dentro do universo infinito, porque ele traça uma linha reta da vida para as criaturas equivocadas, para aquelas que têm resgates a realizar. E Arão era uma delas. Ele, ao ir pedir perdão para ele e para todos, ele estava mostrando amor para com os seus semelhantes, diferente de Moisés. Perceberam? Depois que cometas, é uma mensagem Joana de Anjos, ela diz assim, depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Depois que tenha consciência dele, tá? Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior. Não te podes deixar consumir pelo arrependimento, né? Pelo remorso, pela culpa. Este tem somente, olha só, o arrependimento, segundo Joana, tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal. Paulo fez isso. Diminuindo e reparando os prejuízos causados. Amando. Ela dá aí a receita. Não se deixe consumir pelo arrependimento. Que aí vem culpa, remorso, isso é uma desgraça. Esse arrependimento, esse start, tem somente a função de te despertar, te conscientizar dos erros cometidos. E aí a ordem é, perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. No Livro dos Espíritos, da questão 992, Kardec ele faz uma pergunta e os espíritos respondem assim, né? No início da pergunta, no início da resposta já tem a pergunta.
A consequência do arrependimento no estado corporal é fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Tá? Então, eles dizem a consequência do arrependimento. Que a pergunta é, se o sujeito se arrepender, enquanto se arrepender, ele ainda terá tempo de reparar seus erros ainda nessa mesma vida, na própria vida onde ele se arrependeu? Eles respondem, a consequência do arrependimento do estado corporal é fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência os proba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Toda vez que você perceber, errei, e você reconhece isso, a partir daquele momento você já pode buscar a melhora. O arrependimento oferece uma chance de recomeço. Porque a partir do momento que eu me arrependi, lembra que Joana falou, ó, isso é um start, tá? É um despertar. Opa, fiz besteira. Agora eu tenho que corrigir esse negócio. Então, quando eu me arrependo, é porque a minha consciência indicou o problema. Quando a minha consciência exproba, me acusa, me cutuca e me mostra uma imperfeição, nesse momento eu já tenho a oportunidade de me melhorar. E não vou esperar a próxima reencarnação. Não, é ali, naquele momento. O arrependimento oferece uma chance de recomeço. Sentir-se culpado é diferente de estar arrependido. A culpa produz sofrimento, mas só o arrependimento traz mudança. Porque culpado é uma coisa, arrependido é outra. Muita gente se sente culpada, você diz assim, o que você vai fazer para melhorar isso? Ah, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. E aí o cara fica ali sofrendo. Ah, meu Deus, eu sou um miserável, eu não valho nada. E o que você está fazendo para mudar isso? Nada. Nada. Entendeu? A culpa produz sofrimento. O arrependimento, como diz Joana, ele serve só para isso. Para fazer você reconhecer que errou e buscar a transformação, buscar a mudança, buscar a reparação. No livro dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem um trechinho onde ele diz assim, é indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos. Quer dizer, é indispensável a gente observar aonde a gente está caminhando e para onde a gente está indo, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Então, vigilância. Vigiai e orai. Ajuize quanto à direção dos nossos próprios passos, para evitar futuros sofrimentos, futura dor. Não é? Então, alerta, acorda, desperta. O arrependimento e a triste incapacidade de não poder voltar e mudar minhas atitudes me sufocam todo dia. Não é? Porque, como disse Chico, ninguém pode voltar e mudar nada do que fez. Nem uma letra, nem uma linha, nada, nenhum ato. Mas você pode, a partir de hoje, construir uma história diferente, uma história melhor. Então, agora, se nós ficarmos vigilantes, evitaremos tanta dor, tanta perturbação. Daí o Senhor dizer, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque depois vai chegar o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Também no livro Ação e Reação, André Luiz diz assim, cada consciência é uma criação de Deus, e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Então, enquanto a nossa consciência não nos isentar de todos os erros, nós não teremos direito ao repouso, não é? Então, cada consciência é uma criação de Deus. E cada existência é uma etapa, é um elo sagrado na corrente da vida, em que Deus palpita e se manifesta. E toda vez que nós nos insurgirmos contra as leis do Senhor, nós estamos, vibrando
golpes destrutivos nos corações dos nossos irmãos. Enquanto nós não repararmos todos esses erros que cometemos, nossa consciência não nos dará descanso. E foi isso que Arão percebeu quando ele estava na tenda do Santo dos Santos, que ele era o culpado, não é? E estava arrependido, pedindo ao Senhor perdão e oportunidade de reparar. E o Senhor, compreendendo a humildade daquele homem, deu a ele o maior título de sumo sacerdote, porque reparou que ele havia reconhecido seu erro e havia reconhecido também que ele, de alguma forma, tinha descuidado dos outros e que ele tinha condições de ajudar aqueles que necessitavam de ajuda, porque ele tinha também dentro dele essa misericórdia. E Jesus, e aí para nós encerrarmos, vamos relembrar essa passagem de Lucas, que se encontra no capítulo 5, versículo 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Esse médico é a misericórdia. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso é belíssimo, não é? Isso é belíssimo, essa passagem. Deixa eu voltar aqui. Então, que nós... Aí a gente começa a olhar e perceber a questão, né, de Moisés, aquele que se considerava o perfeito. Mas o escolhido do Senhor foi o pecador, foi o fraco. Percebeu? Isso chama a nossa atenção, porque às vezes a gente aponta o dedo, né, a gente se considera, vamos dizer assim, a última Coca-Cola gelada do deserto, porque a gente espírita, está dentro da casa espírita, está com o evangelho na mão, não é isso? Lendo, estudando, isso e aquilo outro. Enquanto o outro, que comete erros, a gente acusa, a gente desmerece, mas Deus, Jesus, ele olha mais além. Ele olha mais além. Então a gente tem que ter a passagem da mulher adúltera, ela é grande por isso. Essa passagem de Arão também. Arão reconheceu. Por que Paulo foi o vaso escolhido? Para muitos, naquela época, foi um escândalo. Escândalo. Nem os próprios discípulos de Jesus aceitavam. Paulo, vaso escolhido? Mas o homem era o cavaleiro do Apocalipse. Não é verdade? Mas como Paulo amou? Ele amou incondicionalmente durante todo o seu trabalho apostolar. As igrejas que ele fundou por quê? Por amor. Por amor. Então, aí a gente diz assim, poxa, mas vaso escolhido é um pecador. Pecador, sim, errou muito. Mas ele tinha misericórdia. Ele compreendia a fraqueza do outro. Então, a gente tem que começar a analisar essas coisas. Né? Começar a perceber isso. Quantas pessoas estão por aí que a gente aponta o dedo e diz, isso não tem jeito. Isso tem que... Pena de morte. Não vai ter jeito. Mas tem. Claro que tem. Claro que tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com esses nossos valores e ter esse olhar de Jesus. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Tá tudo bem? Deu para compreender, entender agora porque Arão foi escolhido e não Moisés? Lá no início, a gente não entendia nada. A gente dizia, o Senhor dá asa a quem não sabe voar. O Senhor não sabe escolher. Porque se fosse eu, escolhia Moisés. Mas aí a gente vai compreender a escolha do Senhor. Aquele que parecia fraco aos olhos dos homens era o mais forte.
era o mais forte. Porque o forte era o misericordioso, apesar de ser pecador. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Bom? Então, nós vamos dar uma paradinha agora, de 5 minutinhos, 10 minutinhos. Quando for 10 para as 8, nós voltamos para concluir o estudo do capítulo 10 do livro Nosso Lar. Tá bom? Tudo bem? Tá todo mundo agora gostando de Arão? Um grande homem Arão. Vamos lá. Vou dar uma paradinha. Rose, boa noite. Um Boa beijo. noite. Um beijo para todos vocês. Beijo, beijo. Muito bom. Um beijo. Muito obrigada, Rose. Para os Obrigada. outros, 10 minutos a gente volta. Quando for 10 para as 8, nós voltamos para estudar o Nosso Lar. Tá bom? Muito esclarecedor. Muito obrigada. Obrigada. Verdade, muito obrigada.